Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de marketing, vendas, atendimento ao cliente e, é claro, muito HubSpot. No episódio de hoje, nós vamos abordar muito sobre essa plataforma incrível de CRM que tem ajudado empresas nos seus processos de crescimento, nas suas jornadas de desenvolvimento. A gente vai responder hoje tudo sobre HubSpot. É lógico que eu convidei o Bruno Amico, que eu acho que quem pode responder para a gente muito sobre HubSpot é ele mesmo. Tudo bem, Bruno? Obrigado, Cris. Estar aqui novamente é um prazer. Um prazer, vamos lá. Bom, o Bruno é meu parceiro e sócio na vida pessoal e profissional na Tropical Hub, mas a gente realmente se empenha muito em saber sobre o HubSpot, em aprender sobre essa plataforma. E como a gente recebe muitas perguntas, né, muitos questionamentos de clientes, de interessados em ser clientes do HubSpot, a gente decidiu gravar um episódio todo sobre o HubSpot e de forma macro aqui. A gente escutou muito o que as pessoas queriam saber. Estamos escutando há mais de 10 anos, né, o que as pessoas querem saber sobre HubSpot. E aí eu vou perguntar para esse homem, assim, Bruno, o que é o HubSpot? Vamos definir o HubSpot primeiro, antes da gente começar falando muitas coisas. Vamos fazer a definição básica hoje do que é essa tecnologia. Responde pra gente, o que é o HubSpot? Bom, se alguém hoje me perguntar o que é o HubSpot, eu falo o seguinte: ela é uma plataforma não é nem mais um software, é uma plataforma de negócios. Então, o que é plataforma de negócios? Imagina que obviamente, ele é um CRM por definição, então ele é um software de gestão de relacionamento, mas que acaba expandindo também para o lado de vendas, de atendimento e de marketing. Então, ele abarca hoje todos os ativos do seu negócio online, os ativos online principalmente, os negócios que são cada vez mais digitais, dentro de um só software, de um só login. Então, você consegue saber desde o primeiro clique na sua rede social até se o seu cliente foi bem atendido, passando por todo o processo de vendas. Então, tudo isso, todas essas ações que são muitas e muito complexas em um só lugar, em um só login, numa plataforma só. De forma bem resumida, esse é o primeiro conceito. Bem resumido. E se eu fosse perguntar para você, por exemplo, qual a diferença do CRM HubSpot para os CRMs que a gente vê no mercado, falando em CRM? Qual a principal diferença para você? Então, todo dia aí na operação de implementação de CRM. Os softwares, né, de CRM focados em relacionamento, eles vêm aqui dos anos 80, 90, vêm amadurecendo nos anos 2000, né? Eles focavam mais num lado de vendas, né? Tanto que o pessoal até hoje confunde, um CRM é um CRM de vendas. Então, aquela coisa do registro da venda, de você acompanhar uma venda, as etapas do fechamento de um negócio. E aí, lógico, né, levando em consideração a comunicação, né, a troca de e-mails ou de mensagens com a sua equipe e o seu cliente final. Então, o CRM padrão é esse relacionamento de vendas. Então, de onde você começa uma relação comercial até você fechar uma venda. Isso é o que é a ideia que se tem de CRM. O HubSpot, ele tem essa ideia também, mas ele expande, né, como eu falei, desde o marketing até o atendimento. Então, ele é muito mais amplo. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Então, hoje, como plataforma que tem essa amplitude, hoje ele é o software líder e que mais tem essa amplitude num único software. Então, eu vou tentar ajudar aqui lembrando das perguntas que fazem para a gente o tempo todo, né? A gente conversa com muitos líderes, pessoas que estão dispostas a entender essas novas tecnologias. Eles perguntam assim, por que o HubSpot? E o Bruno falou aqui, de ponta a ponta. Hoje é difícil você imaginar que você conseguiria mapear uma jornada de um potencial interessado, de um potencial cliente, até ele se tornar cliente e depois mapear também a satisfação dele. Na verdade, a gente consegue mapear tudo isso, mas em plataformas diferentes, em ambientes separados, o que isso gera muito trabalho operacional para as equipes internas de marketing, vendas e atendimento ao cliente. Então, recentemente, nem sei se é só, mas desde que ele se tornou uma plataforma, que a gente vem recebendo sempre essa expressão de surpresa do nosso cliente ou potencial cliente, que ele fala assim, então eu vou ver tudo num só lugar, eu vou achar todas as informações centralizadas, eu não vou ter que buscar as informações num SQL, numa base de dados, num Excel. A gente fala, não, a gente tem uma plataforma que ela vai dar para você a visibilidade geral que você precisa. Essa é uma das razões hoje do porquê o HubSpot para você? Sem dúvida. Então,
falando assim de uma forma geral também, ele substitui entre 15 a 20 softwares que uma empresa, né, teria que ter separadamente para fazer os pedacinhos que ele faz como um todo. E quando a gente fala isso, muita gente não acredita, tá? Mas depois eu acho que precisa ver para crer mesmo, precisa ver alguns cases reais de HubSpot para a gente entender esse todo. Nem toda empresa compra o todo, tá? Mas a gente está falando aqui do potencial máximo da plataforma. Se não for o caso de você que está assistindo a gente hoje, da sua empresa, ela também é vendida por módulos, né? Vendida e implementada por módulos. Ah, eu preciso só ter visibilidade comercial. A gente vai ter visibilidade comercial, mas o grande diferencial dela, além da facilidade de uso, acho que também da interface, né, que a gente fala entre o usuário e a tecnologia, é que a gente vê tudo centralizado num lugar só. Mas eu já cheguei num outro tópico, né? É fácil de usar? É muito fácil de usar, é o mais intuitivo, sem dúvida. Né? Eu estou falando, parece que eu estou puxando a brasa, puxando um pouquinho talvez, mas de fato é muito intuitivo. Principalmente para a camada operacional, que vai pôr a mão na massa. O profissional de marketing, o vendedor de atendimento, a adesão é a mais rápida do mercado, a facilidade de uso também. Então, eu já sei, né? Eu tô aqui puxando o que o pessoal pergunta pra gente. Se a gente tem uma equipe de marketing na empresa, eu posso usar HubSpot com facilidade? Com facilidade e com alegria também. Com alegria e com Porque autonomia. ele é muito prazeroso, né, de operar. É. Bom, a gente vai chegar num tópico depois falando quais são os desafios também da implantação do HubSpot, mas usar ele não é a parte mais difícil, tá bom? Saber para que serve é uma parte desafiadora, eu acho que ainda. Então, assim, para que HubSpot, Bruno? Eu perguntei por que agora, você falou, né, para gestores que querem gestores e empresas que precisam ver tudo de forma centralizada, unificada, organizada, e precisam dessa visibilidade geral de crescimento, de expansão da empresa, de relacionamento. Mas agora sim, para que HubSpot? Como, justamente por ser uma plataforma e são muitas coisas, eu vou dar alguns exemplos aí aleatórios, né? Começar do básico. Uma empresa, ela tem que ter uma visibilidade digital, então eu tenho que fazer o meu site. O HubSpot faz o site. Eu tenho que publicar nas minhas redes sociais. O HubSpot publica. Eu tenho que fazer um chatbot para falar com os meus clientes. Eu tenho que ter um formulário de atendimento, de contato comercial. O HubSpot produz todos esses ativos. Eu tenho que mensurar as visitas no meu site, os cliques, quais páginas foram visitadas. O HubSpot produz e também traqueia tudo isso. Né? Tenho que disparar e-mail, campanhas de e-mail marketing. O HubSpot faz campanha. Tenho que fazer anúncio, faz anúncio. Tá? Então ele não é só uma plataforma que ele monitora isso, que nem o Analytics. Ele de fato produz os ativos e lança na rua, como a gente diz, né? Põe na rua. Esse é só a parte do marketing, grosso modo. Parte de CRM, de dados. Eu tenho que ter a base dos meus clientes em algum lugar. O HubSpot armazena isso. A base das empresas, a base dos negócios. Então ele armazena, ele é um banco de dados também, tá? E com toda a questão de segurança e tudo mais. Vendas também, eu tenho que ter minha equipe de vendas. Onde é que a minha equipe de vendas trabalha? Nos negócios. Eles estão na rua, minha equipe tem que ter um aplicativo móvel, eles têm que lançar vendas, fazer prospecção, tem que enviar proposta. O HubSpot faz tudo isso. Aplicativo móvel, proposta, prospecção, tarefa, lembrete, tudo isso. Atendimento, quero fazer um ticket, abrir tickets de atendimento, quero mandar questionários para ver se o meu cliente está feliz, se ele gostou do atendimento, se ele gostou de um produto. Ele produz os ativos e também mensura. Tudo tem um BI integrado. Quero integrar o meu software com o meu RP, com as minhas ferramentas. Ele integra tudo isso com mensageria. Então, realmente, falando, parece, nossa, pílula mágica. Realmente é. Né? Ele é muito disruptivo na proposta dele de ser essa plataforma tão ampla. Então, pro lado do ponto de vista de quem criou, né, de quem cria software, meio que uma loucura. Eu falei assim, não é possível que eles vão fazer uma coisa tão ousada, né, e que tem uma proposta ousada. E foi assim que E você me lembrou de uma coisa que a gente recebe muito essa pergunta, né? Visitamos muitas empresas, a gente fala com muitos gestores, eles falam assim, então eu não preciso mais, por exemplo, da minha plataforma de envio de e-mail. A gente fala, não. Se você tiver o HubSpot, não.
Então eu não preciso mais hoje do meu CMS, né? Não, um WordPress para fazer um site, etc. Não, de verdade não. Não preciso mais da minha plataforma de CRM básica que eu tenho lá para os pipelines. Não, se você tiver um HubSpot, você tem tudo isso. Agora, vamos lá, né? A gente quer falar que tudo são flores, e é claro que o Bruno está aqui hoje com a camiseta do HubSpot, hoje ele tirou a camiseta da Tropical, que é o uniforme dele de todo dia aqui, porque hoje a gente está falando mais da plataforma, a gente decidiu hoje ter uma conversa mais honesta, franca também com todo mundo sobre a plataforma e a nossa experiência que a gente está compartilhando com vocês, né? Então, HubSpot para quê? Sim, ele faz tudo isso. HubSpot para quem? Para empresas que estão decididas a crescer, gente. É fato, isso não tem como a gente mascarar muito isso. Para quem é mais fácil de responder, porque ele é uma resposta meio curta, assim, para quem tem visão de futuro, de médio e longo prazo de crescimento. Mas aí vamos para o desafio, porque nem tudo são flores, né? Como a gente falou. E o principal desafio que eu vejo no HubSpot, a minha experiência, é a implantação. Eu vou perguntar para o Bruno agora, né? Bruno, o que é? A gente falou que é fácil de usar, que tem tudo que a gente precisa para fazer a gestão integrada de marketing, vendas e atendimento, mas quais são os principais desafios da implantação? Por que a gente toma muito cuidado aqui na Tropical Hub, nossa empresa de implantação HubSpot, mas por que a gente tem que tomar muito cuidado com a implantação da plataforma? Se ela é tão incrível como a gente fala, né? Ela é, sim, incrível, mas precisa também que essa adaptação seja incrível. Porque ela representa uma grande mudança dentro de uma empresa. Ela não é um software que você tem lá, que você paga uma continha por mês, ele faz só uma coisa. Ele vai, literalmente, você vai casar com ele vai se entranhar nos processos da sua empresa. Inclusive como sendo um dos atores principais. Então, você tem muitos e muitos desafios que são também normais, tá? Não é nada de outro mundo, são normais a qualquer implementação grande de software. Mas o primeiro deles que eu diria é o cultural mesmo, né? Você tem que ter um preparo e uma abertura às diferentes áreas de empresa, mesmo porque ele vai unificar áreas que nunca se falaram antes, né? Por exemplo, TI com marketing, vendas com atendimento, coisas que geralmente são trabalhadas separadamente, né? Então a primeira quebra, né, de premissa de paradigma é isso. Olha, vai todo mundo sentar numa mesa para decidir pontos da implementação no mesmo espaço. Trabalha a quatro mãos entre as áreas, né? As áreas até podem se falar, gente, mas na realidade prática, o que a gente vê existem desafios diferentes entre as áreas e com o HubSpot a gente cria desafios comuns, né? A gente cria ambientes comuns de troca, de experiência, de participação da equipe, de expertises, e aí tudo é válido. O TI é válido, o marketing é válido, o comercial é válido, o atendimento é válido, o VP, lógico, não é sempre válido, mas dizendo assim, o que os gestores precisam colocar ali que fazem a diferença num projeto. O HubSpot consegue dar essa visibilidade para a gente também. Então, as mesas de negociação são muito ricas, né? A verdade é, são muito importantes e ricas também. Você tem todas essas áreas numa mesma negociação, numa mesma reunião, que antes eles nem se encontravam. Então, são pessoas que falam língua, a Torre de Babel, né? Pessoas que falam línguas diferentes, que naquele momento tem que olhar para uma mesma direção e falar uma mesma língua. Então, esse para mim, é o desafio humano, né? Ele é um dos maiores, né? Então, a empresa tem que se decidir, falar assim, estou indo para o futuro, para um modus operandi do futuro, com tecnologias que são inovadoras, porque aí tem toda uma parte, não vou nem pormenorizar aqui, mas de infraestrutura que mudou muitíssimo dos anos 90 para cá, por exemplo. Eu acho que você foi até bem sutil dos anos 90. Né? Que foram anos muito grandes. A questão da nuvem, estrutura de dados, bancos de dados mudou muito. Mudou muito. Então ainda você tem profissionais que são consolidados no mercado, empresas que são consolidadas, mas que ainda trabalham daquela maneira. Sim. Então tem que ter uma grande mudança, um convencimento, resistências mesmo, né, pessoais, de pessoas se sentem até ameaçadas, né, uma coisa como eu fui, né, estudei muito psicologia, então até acaba ajudando na época para você intermediar isso, né. Então essa é uma parte humana. Sim. Que precisa ser vencida, mas ela vem para o bem, né? Você tem que entrar numa coisa que é o futuro e está acontecendo agora. E num desconhecido também, né? Nós sabemos disso, assim, que desde que a gente começou a trabalhar com isso,
o Bruno falou bem aqui, ele estudou psicologia, eu também venho da área de humanas, né? Então, quando a gente enfrenta um projeto de HubSpot, a gente sabe que a gente está enfrentando também uma mudança de mindset. É importante que as pessoas das empresas estejam dispostos, e nem sempre todo mundo está disposto. Então, a gente também tem que ajudar como parceiro de implementação HubSpot, a gente tem que ajudar as pessoas a ficarem confortáveis com essa mudança de paradigma que vai vir. E ela vai vir, né? Não vai ter jeito. É um jeito diferente de se observar, trabalhar e de construir projeto. Aí agora eu cheguei em projeto e nós aprendemos a falar mais a palavra projeto, e até no nosso site hoje a gente leva assim, seu parceiro na implantação HubSpot, para projetos HubSpot, né? E foi uma coisa que a gente teve que aprender um pouquinho a falar aqui na Tropical, porque a gente não usava essa linguagem de projetos. Mas a gente vê como um grande projeto a implantação, começo, meio e fim da implantação, e o tanto que é importante essa discussão estratégica do projeto. Muita gente pergunta para mim no começo assim, por que o HubSpot pode dar errado? Eu falo, principalmente se a gente não tiver um bom desenho de projeto. Construir isso tudo, as configurações iniciais do HubSpot, para mim é uma parte muito desafiadora. Para o Bruno, mais ou menos, ele é da área técnica, se ele lê um projeto, ele vai transferir todo o conhecimento que ele tem de HubSpot para se adaptar ao projeto que está escrito. E quando não tem projeto? E quando as pessoas só têm o desejo de crescimento, o desejo de performance, mas a gente não vê o projeto? Como que isso impacta hoje nesse investimento com o HubSpot, com uma equipe especializada, com um parceiro especializado? O que você pode falar para a gente sobre esse desenho inicial, esse mapa, né, Bruno? Como é que você trabalha sem um mapa? O que eu posso falar é que a realidade ela é mais cruel do que parece. A maioria das empresas no Brasil, inclusive as grandes, famosas, consolidadas, tem só uma ideia na cabeça do que elas gostariam. Não tem maturidade de alto nível de projetos. São algumas que nós encontramos aí, né? Por incrível que pareça, mas é assim que na verdade é. Talvez pela velocidade do crescimento das empresas, uma coisa, né, cresce muito rápido e não tem uma hora para parar e colocar a bola no chão, organizar de fato um projeto. Então, um dos maiores também desafios que nós temos é justamente estruturar esses desejos. Eu sei mais ou menos onde eu quero ir, de qual forma, mas isso não são requisitos de alto nível de projeto, mas tem que ser transformado nisso. Então você escuta os desejos de cada área, tenta deixar aquilo uma coisa comum, e aí sim você estrutura o que vai ser preciso, porque é a quatro mãos, né? São ações nossas como parceiro, né? E da empresa também, do que eles têm que preparar. É muito trabalho, tá? Não é plug and play, não. Bastante trabalho. Então, isso vai ser e é estruturado como um projeto no meio do caminho. Eu não digo que todo mundo é assim, tem gente muito organizada e muito estruturada, que até empresas que contratam profissionais, né, de projeto e até consultores de tecnologia. Essa é uma parte boa, né? Para operarem junto. Muito projeto bom nosso, assim, que a gente tem uma parceria de longa data, ele veio junto com uma consultoria de negócios, uma consultoria que já presta essa assessoria de desenvolvimento e crescimento para as empresas, e aí eles precisam de um parceiro de implantação de uma tecnologia como o HubSpot. Então, já chegando aqui também numa das maiores dúvidas, né? Como é trabalhar com um parceiro de implementação HubSpot, um parceiro de marketing, vendas e atendimento ao cliente? Porque quando a gente fala HubSpot, tem que tomar cuidado que agora ele está em vários núcleos, né, da empresa, em vários departamentos, mas principalmente alguns consultores chegam para a gente com essa necessidade já. A gente gosta muito, aproveitando aqui, mandando um abração para todos os consultores que acionaram a gente até hoje. Geralmente os nossos projetos que vêm com consultoria, eles continuam firme e forte nas empresas, porque a consultoria, ela cria um ambiente para a gente chegar com a implantação técnica. Nós nos sentimos muito ouvidos pelos muito respeitados, sim, até, sim, né? Porque eles não querem saber da parte técnica, eles querem saber da parte estratégica da leitura do projeto que eles ajudaram o cliente deles também a desenhar e depois vira comum com a gente. Então, é mais uma parceria que a gente tem ao longo da jornada de implantação HubSpot. Mas também temos muitos clientes que não vêm com a consultoria estratégica. Então, a gente cria um ambiente aqui, nós temos os recursos internos para criar esses projetos. Mas aí a gente precisa de mais interlocução,
mais relacionamento, precisamos de mais tempo juntos, e aí faz-se necessário a consultoria HubSpot mais próxima, né, do cliente, né? E aí o pessoal pergunta assim, precisa dessa consultoria? O que você acha, Bruno? Precisa? É por isso que a gente não se chama de agência, né? Justamente por isso, nós somos uma consultoria híbrida, porque você tem que assumir esse papel, que às vezes se mistura, quase que uma transformação digital junto com uma ferramenta. Então, às vezes não existe nem o entendimento do para que serve. Esse para que serve que você falou não é comum. Não. Tanto que as empresas que chegam para nós que querem o todo, eu quero marketing e vendas, elas não sabem disso. Não. Elas vêm procurando, eu vi que dispara e-mail, então eu conheci o HubSpot, eu vi que eu posso colocar meu pipeline de vendas. Elas vêm por pedacinhos e ao longo do tempo elas vão abrindo e sabendo, nossa, eu posso também ter o meu site, eu posso abarcar mais equipes. Então, é raro também uma empresa que já chega sabendo o que o HubSpot faz, porque é muito rápido isso tudo. Né? É muito rápido. E até pouco tempo atrás era uma empresa de marketing, o HubSpot. Aí foi abarcando todo esse envolvimento com a área comercial, depois com a área de atendimento, com a área de TI, e hoje a gente chega muito nas lideranças de resultado já, né? Quem está olhando o resultado total da empresa. Nossas conversas ficaram sempre assim mais altas nesse sentido, em conversar mais com quem precisa ler o resultado de ponta a ponta, para quem não quer mais pegar partes e ter esse trabalho de condensar e analisar resultados que vêm de diferentes fontes, mas eu entendo ainda que o que o Bruno falou reforça o quanto que a gente não tem, e é uma das razões do HubSpotês aqui falando para vocês desse canal, que a gente precisa propagar mais e compartilhar informações sobre o HubSpot. Toda vez que a gente contrata um profissional para trabalhar com a gente na Tropical, e é uma empresa que só trabalha com HubSpot, né? A gente é 100% HubSpot nesse momento, o nosso posicionamento é esse, a gente gosta disso já há 7 anos, né, Bruno, agora? Mas toda vez que um profissional chega, nós sabemos que ele não sabe a abrangência do HubSpot, mesmo que ele tenha trabalhado com o HubSpot, tá? Porque para você trabalhar com esse HubSpot todo, ou seja, o módulo de CMS Hub, que é o de site, o módulo de Marketing Hub, que é o que faz toda a parte de geração de demanda, nutrição de demanda. Depois a parte que faz a comercial, que é o Sales Hub. Depois o Service Hub, e hoje a gente tem também o HubSpot, a gente brinca que ele é transparente aqui, que é a camada de técnica dele com o Operations Hub, que ajuda a gente no tratamento de dados, nas interfaces de organização e governança também da própria plataforma. Então, vocês imaginam que essa estrutura toda, e eu fico fazendo assim, porque eles ensinam a gente a fazer isso no circular, né? Não é uma estrutura modular separado. Não, ele é um encaixe também. Ele pode ser usado nesse todo, ele pode ser usado com seus módulos independentes também. Então, acontece e não é incomum o nosso cliente falar assim, já com a gente um tempo, ele fala, poxa vida, já estou usando tanto tempo Sales, né? E aí escutei falar de marketing com vocês outro dia numa reunião, alguém falou de marketing, a gente não usa o marketing. Ou a gente entrar em muitos HubSpots que já estão configurados e eles não foram ativados ainda as ferramentas mesmo contratadas de marketing. A gente pergunta, mas por que o seu blog não está em HubSpot? Desculpa, aí eu vou puxar saco aqui, tá? A tecnologia de blogging do HubSpot, de content, né, de gestão de conteúdo é incrível. E aí o ranqueamento é muito mais rápido, muito mais... Enfim, performa muito melhor, tá? Falando a verdade para vocês, assim, quem usa HubSpot e quem não usa HubSpot, não dá nem para comparar, na verdade, sobre ranqueamento digital, mas isso fica para um outro HubSpotês aqui. Mas eu pergunto, por que vocês ainda não usam blog? Não, a gente estava primeiro conhecendo o CRM, mas já compraram o blog, já compraram isso, já tá dentro da plataforma, mas não acham que é importante, porque ainda não temos o conhecimento do porquê usar o HubSpot, para que serve, etc. Então esse é um episódio que a gente quis falar um pouco mais disso também, trazendo uma conversa mais leve para vocês, mas dizendo, sim, ele é muito importante para campanhas de e-mail, por exemplo. É muito comum a gente entrar em empresa, agora eu vou te perguntar uma coisa de e-mail, tomei toda a palavra do convidado hoje, que é o Bruno, mas só para falar que às vezes a gente entra em empresas que apresentam para a gente suas estatísticas, né, seus analytics de campanhas de e-mail. E a gente vai lá ver um pouco de 2%, 3% de taxa de abertura, num disparo, aí eu peguei alguns dados e até menores também, tá?
Enquanto quando a gente faz disparos pelo HubSpot, dependendo das campanhas que a gente faz, que já tem todo o engajamento, porque a tecnologia está prezando por segurança, por dados, por privacidade também, a gente tem campanhas que batem aí de e-mail, eu posso exagerar, né? Ó, sou mineira, né? Diz que a gente aumenta um tanto. Então, assim, mas realmente a gente já bateu 85% de taxa de abertura de e-mail em campanhas. Então, não campanhas que a gente vai falar para grandes números também, aí a gente tem que fazer os comparativos certinhos, mas a gente não costuma ter taxas tão baixas assim, menos de 10%, é muito difícil isso acontecer numa campanha que foi feita em HubSpot, na metodologia de e-mail da HubSpot também. É muito difícil, né, Bruno? Fala um pouquinho mais sobre só e-mail para a gente ter uma base aí de marketing, depois a gente vai falar de outras coisas também. Primeiro que ele mesmo internamente já tem os benchmarks das indústrias. Então, através até do Big Data que ele mesmo reúne, você já tem como traçar um comparativo na própria ferramenta. Então, você já vai ter um guia do que é bom de taxa de abertura, taxa de entrega, né, tudo mais. Então, ou seja, você já sabe, ele já tem toda a parte de limpeza de base, ele já limpa contatos não engajados, ele limpa os hard bounces, né? Então você tem toda uma série de automações que vai enviar só para os contatos que de fato engajam, né? Isso é uma base que é um primeiro disparo, ele vai fazer uma limpeza a partir do primeiro disparo, né? Então já é uma mão na roda. Então quando a gente une a metodologia, porque também vale lembrar, né? O HubSpot foi criado, o Inbound foi criado pelo HubSpot. Então é uma metodologia que tem um software para casar, né, com a metodologia. Então tudo o que ele tem é importante a gente lembrar da Academy, né? Ele tem toda uma escola que inclusive quem compra ela é gratuita, né? De cursos e formações que vão desde pequenas lições de 5 minutos até cursos de 5, 6 horas, todos em vídeo, com prova, com certificação, com tudo mais, que ensina todas essas melhores práticas, né? Lógico que o parceiro ele tem que saber isso, porque você também passa isso para o cliente, mas, ou seja, tudo que a gente faz lá dentro tem um motivo e uma base estratégica, principalmente por trás. Não vou disparar o e-mail que eu quiser para quem eu quiser, não é a mesma coisa que você pegar uma plataforma, por ser tão diferente. Ele tem uma metodologia estratégica por trás de todas as ações, então isso, na prática, dá taxas muito maiores e muito melhores. E a gente fala isso, tem benchmark para tudo, como o Bruno falou, e com alguns cliques a gente consegue mensurar um pouco se a gente está indo bem, se não está indo bem, e pode explicar para o nosso cliente. Então, quando eu falei assim, a taxa de 85% de taxa de abertura, né, de e-mail, por exemplo, a gente fala, nossa, como isso? Fala, gente, é mais comum para nós ter taxas acima de 50%, de 30%, quando até e-mails que a gente não tem muito relacionamento, mas a gente está seguindo uma metodologia. Então, eu não tenho que inventar a roda, eu tenho que seguir uma metodologia que funciona. Eu tenho que tentar um caminho de aproximação e relacionamento do jeito que eu estou aprendendo nas escolas, aí vamos dizer, nas grandes escolas. E, para a gente, o HubSpot é uma grande escola. Então, chegamos aí também no HubSpot como escola. Eu acho que ele anuncia para a gente tendências e coisas que a gente não teria oportunidade em outros campos, né, em outros softwares. Ele está anunciando para a gente que sim, faz que vai dar certo. Nesses anos todos aí, desde 2011, eu testando, quando ele fala faz que vai dar certo, vai dar mesmo, tá, gente? No geral, dá certo. E quando ele fala não vai dar certo, que eu falo ele é o HubSpot muito íntimo, eu tô muito próxima dele mesmo, eu tento argumentar com o cliente, falo, olha, eu desconheço essa metodologia, o HubSpot aponta que isso não é uma prática favorável, pode ser uma coisa mais simples e pode ser uma coisa mais complexa, mas ele também é um guia. Então, a gente chegou aqui dizendo que ele é um guia de boas práticas, ele é um guia de elevação de performance. Eu acho que ele acaba sendo também um bom advisor. É lógico que ele tem inteligência artificial, ele tem bot, tudo que a gente tem falado nesses últimos tempos aqui. São práticas que a gente já tá sendo acostumado, né, Bruna? Há muitos anos, chegar lá nas convenções, receber os materiais deles, onde eles estão falando que a gente vai chegar nesse nível de inteligência para ajudar a gente nessas estratégias, nesse crescimento e ajudar com a competitividade. Mas a implantação não é leve ou não é rasa, né? É isso que a gente fala. Também não é para ficar com medo dela, não, mas eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com ela. Fazer tudo muito bem exploradinho e começar certinho com o HubSpot para depois a gente voar com ele, né? Junto nos projetos.
E aí o pessoal pergunta muito assim, para quem é o HubSpot agora? Para quem que o HubSpot é bom, né? E nós vamos falar porque a gente tem a gente tem conversas com várias instâncias que usam o HubSpot. Então, Bruno, para quem? HubSpot para quem? Olha, ele é literalmente para todo tipo de empresa, né? Principalmente as que têm mais presença digital ou que tenham fontes de relacionamentos, né? Um contato por e-mail, um contato por telefone, que você tem um relacionamento com clientes. E ele tem camadas de software, até de precificação, que vai desde uma versão free mesmo, que é literalmente gratuita, até a que a gente chama de starter, né? Inicial, depois a professional, depois a enterprise. Então ele tem até pacotes que você faz, que você compra um combo e você tem alguns descontos, porque como ele é obviamente em dólar, mas tem alguns descontos para aliviar a questão da moeda. Mas ele pode hoje, uma pessoa pode abrir uma conta gratuitamente para, eu tenho 5 clientes aqui e eu quero começar assim dessa forma simplificada, fazendo de uma forma manual. Então ele vai desde essa pequena empresa até alguém, obviamente, uma empresa, uma corporação enterprise com centenas, milhares de funcionários. Então todo mundo se beneficia de alguma forma com algum feature, né? Ele não é aquela coisa que ele é travado, então você tem que pagar para usar, senão você não usa nada. Ele tem camadas gratuitas em todos os módulos. Então você sempre tem, você não perde essa experiência de estar numa plataforma, nem que seja uma plataforma gratuita que faz obviamente menos coisas, mas não deixa de ser uma plataforma. Então, se eu tenho que fazer gestão, porque assim, acho que todo mundo quer fazer gestão integrada, né? Ninguém quer ficar fazendo essas coisas fracionadas, dá um trabalho. E para quem precisa de mais velocidade também, agilidade, a gente falou pouco disso hoje aqui nesse episódio, mas ele ajuda muito as equipes que precisam de mais produtividade mesmo, porque ele gera mais facilidade, né? Em todos esses módulos, em todas essas áreas também. Mas então, empresas de pequeno porte, empresas de médio porte, empresas de grande porte, empresas globais, a gente trabalha bastante, assim, a gente tem o orgulho de falar que a gente ajudou a implementações grandes de HubSpot, que expandem a implementação no Brasil. Mas eu acho legal a gente falar uma coisa também sobre ele, né? Nessas implementações, a gente pode fasear tudo isso, né? Não precisa ser sempre esse tudão, esse todão de HubSpot que a gente está falando para vocês terem amplitude do que faz, né? Mas o importante é saber que você pode ir com calma, você pode ir se adaptando a essa tecnologia com calma, e as empresas estão fazendo isso. Muitas vezes elas estão com mais maturidade de uso na área comercial, começa pela área comercial, expande esse relacionamento, esse uso na área comercial, sente o conforto do uso da plataforma, com os seus gestores de vendas, com os usuários de vendas, os seus representantes de vendas, e depois você vai expandindo para outras áreas também. Ah, tenho mais conforto de usar o HubSpot na área de marketing, já tenho uma equipe de marketing, tenho uma equipe que já faz toda a parte de relacionamento por e-mail, já faz gestão de social media, faz gestão de anúncios pagos. Outro dia eu estava numa reunião e o pessoal falou sobre gestão de anúncios pagos, né? Pouca gente sabe que o HubSpot faz gestão de anúncios pagos all-in pela plataforma HubSpot. Eu falo assim, tudo já no Hub, em dashboards conectados com as campanhas, os pipelines de vendas. Isso dá um trabalho, no geral, nas empresas para a gente ler, né, Bruno, o resultado de anúncios pagos de Face, de LinkedIn, de Twitter, de Instagram. Como é que a gente lê isso no HubSpot? Não, mas nas pipelines. E o HubSpot ele já faz isso integrado, mas precisa da configuração. Ele integra. Então, se você não quer ter tudo em lugares diferentes, você pode usar tudo isso num HubSpot só, né? E chamar de seu, que eu acho mais importante. Mas aí vale também a gente dar uma dica aqui sobre como preparar a sua empresa para ter uma plataforma dessa. E uma das partes que a gente acha mais crítica é você ter um champion de HubSpot. A gente vai falar assim, aí o Bruno vai falar um pouquinho mais sobre essa pessoa, esses profissionais que precisam ter conhecimento de HubSpot dentro das empresas. A gente é um bom incentivador, né, dos nossos clientes para eles terem o profissional especializado também em HubSpot, assim como a gente, para trabalhar em conjunto com os parceiros, se precisar. O parceiro acelera muito o processo de desenvolvimento do HubSpot nas empresas, mas eu acho importante falar um pouquinho do Champion ou até posso chamar de Super Admin já, ou mais ou menos? Pode? Às vezes, né, a gente encontra de tudo, né?
Mas o fato é que alguém tem que estar afim, alguém tem que comprar a ideia na Ou empresa. alguém, né? Alguém melhor ainda, né? Então, seja uma equipe piloto de vendas, eu tenho 3 pessoas que estão a fim de testar. Eu tenho alguém da diretoria, um C-level que comprou a ideia e quer trazer isso para a empresa, então ele está bem motivado, ele consegue motivar a equipe. O que você não pode é empurrar isso, porque daí você não vai ter essa adesão. Ah, agora tem que usar, né? Não pode obrigar as pessoas, você tem que mostrar essa compensação que elas vão ter. E o HubSpot tem muita compensação. Mas alguém leva essa tocha para dentro e leva essa ideia, acende essa ideia numa empresa. A gente fala de champion, né, de super admin, que muitas vezes as empresas já têm alguém que é um expert em tecnologia, alguém que já mexe com performance, já mexe com mídia, já mexe com outras plataformas de automação. Então ele já entende, ele vê o HubSpot e falou, pô, que legal, eu consigo usar isso, então quer dizer que eu vou ter essa vantagem. Então essa pessoa acaba carregando e liderando uma área. Então nós tivemos as gestores de marketing, diretores de marketing, gestores lá de CRM, de crescimento, de performance, que eles compraram a ideia. E nem que ele comece pequeno, fazendo um projeto piloto, que vê que deu certo, aí ele acaba propagando para o resto da empresa. Uma dica que eu dou também, se eu fosse escolher por onde começar, eu começaria com vendas, né? Porque é o setor onde você tem o faturamento. Então, se você já começa desde o começo comprovando o faturamento, olha, a equipe vendeu melhor, eu já consigo ver o que eles venderam mais rápido, é uma forma também de você convencer a empresa a pôr mais dinheiro, né, e liberar orçamento para isso. Porque nada disso, né, quando você chega no nível médio para cima, são, obviamente, investimentos de maior vulto, né? Então, assim, você tem que ter um retorno. E o retorno, ele é financeiro, não tem o que falar. Então, quando você já começa por aí comprovando, é uma porta de entrada, para mim, a melhor que existe. É verdade, a gente preza muito para essa entrada na área de negócios, aí pela área de negócios, né? Porque a gente já vê, é mais fácil de defender o uso da tecnologia, o uso desse investimento, né? O porquê que a gente está sugerindo isso para as empresas, porque daí já está mais palpável. E a gente está chegando quase no final desse episódio, eu vou falar um último tema aí para a gente trazer um pouquinho. Por que é importante capacitar as equipes para o uso de HubSpot, para o entendimento? Por que é que a gente tem isso como premissa no nosso escopo de trabalho e que a gente insiste tanto em falar de capacitação para as equipes ou para as empresas, né, que estão aderindo ao HubSpot? Ou como você falou, o HubSpot você tem que chamar ele de seu. Então, o HubSpot é da empresa. Você está contratando um SaaS, né, para casar com você, então você vai ter no mínimo aí 1 ano de aventura com ele. Então você vai construir isso para que, dando tudo certo, que é o objetivo, ele ser um software perene na sua empresa. Você vai ter 2, 3, 5, 10 anos junto com você. Você não usa um Excel e fala assim, eu vou usar um Excel 6 meses e vou jogar fora. Você trabalha a vida inteira com isso. Então ele tem isso como premissa. Então a empresa tem que se apropriar com o tempo, ela tem que se apropriar disso. O parceiro dá essa ajuda inicial, essa alavancagem, né? Mas quando passa o tempo, fala assim, olha, tem então um vendedor aqui que se destacou porque ele teve muita facilidade, então eu quero que ele seja um gestor de vendas, eu quero que ele encabece o HubSpot para as outras equipes. Então você não fica tão dependente nem do parceiro, isso não é saudável para ninguém, nem um parceiro, nem um fornecedor externo. Você tem que, com o tempo, criar núcleos dentro da sua empresa que te dê essa autonomia. Olha, tem um cara que já sabe tudo de vendas, então entrou uma pessoa nova, essa pessoa mesmo vai treinar. O parceiro está lá para te ajudar, mas com o tempo a ideia é que você diminua essa dependência do parceiro e passe a coisas pontuais, um Até suporte, porque uma vão coisa surgindo assim. muitas coisas novas, né? A gente não vai falar nesse episódio, mas a gente tem migrações de outras plataformas, integrações com outras plataformas. Depois a gente tem o desenvolvimento, o HubSpot ele vai evoluindo. Então, nós como parceiro, a gente tem que aprender novas Novos recursos, né? ferramentas, novos recursos do HubSpot o tempo todo. Então, o nosso papel também é deixar o HubSpot atualizado dentro das empresas e não só fazer o mesmo arroz e feijão, vamos dizer assim. Então, os seus núcleos internos têm que sentir o conforto, né, com a plataforma, em buscar um dashboard de resultado, em saber acolher e buscar aqui as ferramentas para ajudar os gestores a tomarem suas decisões, a melhorar a produtividade da equipe, a melhorar os resultados de venda, enfim. Então, a capacitação é muito importante interna das empresas, mas nesse momento tem disponível muito curso do HubSpot Academy,
muito curso em português, em espanhol também, e aí a gente tem uma variedade maior em inglês, porque o HubSpot é uma plataforma americana, né? Mas já tem multilínguas também aí para a gente poder aprender mais e saber como usar os recursos da plataforma. O que não falta é informação. Nossa, falamos um tanto de HubSpot aqui nesse episódio, ele ficou longo, mas a gente sabia já que ele tendia, né, era uma tendência ele ficar muito extenso. Queremos agradecer bastante todo mundo que está ouvindo o HubSpotês, a gente está gostando muito de fazer esse conteúdo para vocês e nossa intenção é compartilhar nosso conhecimento, ajudar outros profissionais e as empresas no geral a ficarem confortáveis com o uso de HubSpot. Foi um prazer receber o Bruno mais uma vez e a gente espera encontrar vocês no próximo HubSpotês. Prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.